Queridos, nós vamos ler o capítulo quase todo, como a gente fazia no passado. Vou ler, hein? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Ali conheceu um judeu chamado Áquila, nascido na província do Ponto, que tinha chegado há pouco tempo da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi visitá-los. E já que a profissão de Paulo e a deles eram a mesma, ele acabou ficando ali, morando e trabalhando com eles, pois eles eram fazedores de tenda. E todos os sábados ele discutia na sinagoga, tentando convencer os judeus e os que não são judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram na província da Macedônia, Paulo dedicou-se totalmente à pregação da palavra. Ou seja, ele parou de fazer tendas. Continuando. Testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando os judeus ficaram contra Paulo, o insultaram. E o insultaram, ele sacudiu, vou ler de novo. Mas quando os judeus ficaram contra Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse a eles: o sangue de vocês seja sobre a sua própria cabeça. Eu sou inocente. De agora em diante vou pregar para os não-judeus. Ô, pastor, você diminui só o microfone aqui no captador do próprio microfone mesmo. Acho que é ele que está dando interferência. Som. Beleza, obrigado. Tá muito baixo, não? Som. Tá bom. Então, o que vai acontecer? Capítulo 7, versículo 7, perdão. Então ele saiu de lá e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus, junto com todas as pessoas de sua casa. E muitas pessoas de Corinto, ouvindo Paulo, creram e foram batizadas. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você e ninguém te atacará para te ferir. Pois tenho muitas pessoas nessa cidade. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Mas Gálio se tornou governador da província da Caia. Os judeus se uniram e se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem está convencendo as pessoas a adorar a Deus de um modo que é contra a lei. Mas quando Paulo estava para abrir a boca e falar, Gálio disse aos judeus: judeus, se isso fosse uma injustiça ou um grande crime, eu teria razão de ouvir a sua queixa. Mas, desde que é só uma questão de palavras, de nomes e da sua própria lei, resolvam vocês mesmos, pois eu não quero ser juiz dessas coisas. E ele os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Mas nenhuma dessas coisas incomodava Gálio. 18. Paulo ficou muitos dias em Corinto. Depois, ele se despediu dos irmãos e, acompanhado por Priscila e Áquila, foi a Cencreia, onde raspou a cabeça como sinal que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Depois, eles embarcaram no navio para a província da Síria e chegaram à cidade de Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Mas ele mesmo entrou na sinagoga e discutia com os judeus. Quando eles pediram que ficasse mais tempo, ele recusou. Por enquanto, só até aqui. Só, né? Só até. Deixa eu dar um upgrade aqui.
Som. Testando o som. Então vamos lá, gente. Vamos tentar entender o que a Bíblia está querendo dizer aqui para a gente. Primeiro, nós estudamos aqui na igreja, para quem está chegando agora, o livro de Marcos. E aí nós estudamos Marcos para estudar o ministério de Cristo. E depois, o que nós fizemos? Nós estamos estudando agora a igreja de Cristo. Então, primeiro estudamos a Cristo e depois a igreja de Cristo. Por que eu preciso estudar a igreja de Cristo? Porque hoje em dia, nós somos uma igreja. Nós não somos um povo. Por exemplo, Israel é um povo. Eles tinham uma história. Por exemplo, o brasileiro, ele não pode querer ser apaixonado, por exemplo, pela história de Israel, mas não ser apaixonado pela história do Brasil. Isso é absurdo. O cara lê tudo sobre a história de Israel, mas nunca leu nada sobre a história do Brasil. Por quê? Nós também temos cultura, nós temos história. Agora, quando nós nos entendemos como igreja, é diferente. Nós estudamos a igreja porque nós temos uma identidade de igreja. Nós não somos um povo como Israel. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva comprada com sangue. Amém? Amém. Nós somos a noiva comprada. E quando nós entendemos que nós somos a noiva, nós temos que estudar a história da noiva. Nós temos que estudar a história da noiva. Vou te dar um exemplo. Nas escolas mais caras do Rio de Janeiro, onde você paga 5, 6, 10 mil reais a mensalidade, você passa em matemática, mas não passa em história. Você passa em português, mas não passa em geografia. Sabe por quê? Porque a elite sabe a importância de conhecer o seu passado. A elite sabe a importância. Se você for, por exemplo, para as academias militares, seja do exército, da polícia, do bombeiro, as matérias mais importantes são história. Por quê? Isso tem a ver com a identidade. Nós temos uma identidade. E aqui nós estamos estudando a nossa identidade como igreja. E como é que a igreja surge? A igreja surge com 120 pessoas. Jesus morre. Ressuscita. Fica 40 dias com o povo. Ensinando. Mostrando para o povo. E aí o que acontece? Ele sobe. E ele fala para o povo, ó, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E qual era a obrigação deles? Ficar em Jerusalém. E aí eles ficam em Jerusalém. E eles começam a orar. Aproximadamente 10 dias depois, que é o dia do Pentecostes, a Bíblia fala que vem um som como de um vento impetuoso, sacode tudo e o povo começa a ficar cheio do poder de Deus. O apóstolo Pedro chega, começa a pregar, e Pedro, ele é altamente estrategista naquele momento. Por quê? Porque Pedro, ele começa a perceber o seguinte: esses homens estão achando que nós estamos bêbados. E ele diz, nós não estamos bêbados, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Estamos aqui para anunciar aquele Jesus que vocês crucificaram. Este é o Cristo. E aí o apóstolo Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Aí ele chega na porta de um templo, porta chamada Formosa, tem lá um cara aleijado. Aí eles vão, curam o rapaz pelo poder do Espírito Santo. O que acontece? A igreja que estava ali reunida, no caso ali na porta do templo, as pessoas que estavam lá, não a igreja do jeito que a gente entende, mas as pessoas que estavam ali adorando a Deus, as pessoas ficaram maravilhadas. Aquele camarada tinha sido curado. Então, para eles, foi muito importante. Por quê? Porque enquanto Jesus estava vivo, Jesus era uma grande esperança. Porque, imagine só, no período em que a medicina era precária, as pessoas eram pobres. Como é que elas iam procurar a cura? Então, onde Jesus ia, meu irmão, ia uma multidão. Por quê? Porque a ideia deles era chegar até Jesus. Uma certa mulher, ela fala, se eu tocar só na orla do vestido, eu serei curada. Então, quando os apóstolos fazem aquele milagre, eles pensam, a esperança voltou. E eles começam a glorificar a Deus porque a esperança voltou. Mas aí o inimigo se levanta. Prende os dois, João e Pedro. Eles vão presos. São soltos. E aí o que o inimigo faz? Prende de novo. Mata Tiago, o apóstolo irmão de João. E a Bíblia fala que
Herodes viu que o povo gostou. Olha, o povo eu gosto de doido, né? O povo gostava do milagre, mas gostava também da carnificina. E a Bíblia fala que o povo gostou. Herodes, ele ficou feliz porque o povo ficou contente de ele ter matado o apóstolo Tiago. E aí o que vai acontecer? Ele prende Pedro e leva Pedro para poder matá-lo. Mas aí o anjo do Senhor entra dentro da cadeia, liberta Pedro, leva Pedro para fora. Aí Pedro chega num local onde as pessoas estavam orando. Era a casa de João Marcos. Provavelmente a pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos. E aí esse João Marcos, o que acontece com ele? Eles ficam maravilhados. A mulher atende a porta, em vez dela chegar e mandar Pedro entrar, ela vai lá dentro. Gente, o Pedro está na porta. Aí o Pedro está na porta. A pessoa fala, não deve ser ele não, deve ser o anjo dele. Há quem diga que os judeus acreditavam que cada pessoa tinha um anjo parecido consigo. Não sei se isso é verdade, mas a verdade é que eles pegam e dizem o seguinte: vão lá, atende a Pedro, e Pedro vai, mete o pé, e nessas andanças de Pedro está no local, e aí o Espírito Santo revela para ele o seguinte: desce uma comida e fala, mata e come. Aí ele fala, opa, como é que eu vou comer? Eu sou judeu. Aí desce de novo, mata e come. Ele fala, opa, como é que eu vou comer o judeu? Na terceira vez, ele entende. Quando ele acaba de entender, a Bíblia fala que chegam homens que vêm da parte de um centurião chamado Cornélio. Esse Cornélio, ele não era judeu. E Pedro não poderia entrar na casa dele dessa maneira. Mas como ele já tinha tido a visão de Deus, o que acontece? Ele vai. E aí Pedro, o que acontece de tão maravilhoso ali? Quando ele chega para pregar na casa de Cornélio, aqueles homens são tomados todos pelo Espírito Santo, assim como aconteceu em Pentecoste. Quando Pedro e João saem da cadeia, eles voltam para a igreja, eles começam a orar, sabe o que acontece? O Espírito Santo invade eles com o poder de novo. E aí Satanás, ele não fica satisfeito, ele quer de novo parar a igreja. Aí como que ele para a igreja? Primeiro ele tentou parar com ameaças, depois ele tentou parar com a morte, depois ele tenta parar com a corrupção. Ele faz Ananias e Safira venderem o que tinham e dizerem, nós vendemos por menos. E aí os dois morrem. Você imagine aquilo no meio da comunidade judaica, aquilo deve ter sido uma loucura. Caraca, ali Deus move mesmo, meu irmão. Não pode nem falar mentira. Se falar mentira, Deus age. Então, assim, aquilo foi uma maneira de Deus impedir a corrupção de entrar na igreja. E segundo, foi uma maneira de Deus mostrar que a igreja dele era santa. Depois, o diabo tenta trazer divisão à igreja. Qual que foi a divisão da igreja? Foi onde surgem os diáconos. Porque umas viúvas estavam recebendo uma coisa, outras viúvas estavam recebendo outras, umas recebiam mais, outras recebiam menos. Eles entraram no embate. Vocês estão entendendo, gente? Ou está muito corrido? Porque aqui é o resumão, para você entender o que está acontecendo na história da igreja. E aí o que vai acontecer de mais maravilhoso nisso tudo? É que os apóstolos, eles vão saber usar sabedoria e eles vão dizer o seguinte, olha, não tem como a gente cuidar de todo mundo. Aproximadamente 5.000 pessoas na igreja, como é que eles cuidam de 5.000 pessoas? Eles eram só 12. Então eles fazem, elejam entre vocês aí 7 homens piedosos, cheios do Espírito Santo. E que esses homens façam aí entre vocês a distribuição. Porque a nós compete a oração e a pregação da palavra. Então isso é interessante, por quê? Porque cada pessoa na igreja, ela tem a sua função. E isso nós damos o nome de corpo. Então o Satanás, ele tenta entrar, ele tenta dividir a igreja. Mas como ele não consegue dividir a igreja, ele vai tentando outros caminhos. E aí Pedro, ele começa a sair de cena do livro de Atos e começa a surgir um certo jovem chamado Saulo. Como que Saulo surge na Bíblia? Um dos diáconos, ele tinha um ministério que nós chamamos de bivocacional. Ele tanto era uma pessoa que servia na igreja, mas ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, que curava e pregava a palavra. E ele está pregando a palavra, e eles vão e matam Estevão. E o apóstolo Paulo, que era Saulo, estava ali, segurando a roupa da galera, a galera metendo pedrada, segura minha roupa aí, segura minha roupa aí. E Saulo lá, curtindo a parada.
E aí Saulo começa a ser, a Bíblia fala que é como se ele fosse um javali destruindo tudo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do javali, mas o javali ele é uma praga. Existem locais que ele acaba com as plantações. Pra vocês terem ideia, existem lugares no Brasil que é permitido por lei matar javali. Porque eles chegam, eles arrebentam com tudo. E o apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, ele é comparado a esse javali, porque ele chegava, ele arrebentava, ele prendia, ele matava. O apóstolo Paulo é um perseguidor da igreja ferrenho. E aí o Espírito Santo ele faz uma coisa interessante. Ele começa a trabalhar na vida de Paulo. Jesus, quando o apóstolo Paulo vai para Damasco, Jesus aparece ele no meio do caminho. E aí ele tem uma visão, fica tudo claro, as pessoas conseguem perceber o que está acontecendo, e eles ouvem Jesus falando para Paulo. Pergunta para ele assim, ó, Saulo, por que tu me persegues? Porque quando alguém persegue a igreja, está perseguindo ao próprio Cristo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a obra de Deus. Porque Deus ele tem ciúme da obra. Deus ele tem ciúme da obra. E ele chega para Paulo e fala para ele. E eu já expliquei isso para vocês. A gente acredita que o apóstolo Paulo ele tinha dois nomes. Porque o apóstolo Paulo ele era judeu de nascimento. E ele era romano de nascimento. Então ele tinha o nome de judeu e tinha um nome romano. Então acredita-se que o apóstolo Paulo chamava-se Saulo, como judeu, e Paulo como romano. E aí o que acontece? O Espírito Santo manda Ananias ir até Paulo para poder orar por ele, arrancar as escamas dos olhos e fala para ele, ó, esse para mim é um vaso escolhido. E aí, a partir ali do capítulo 8, começa a mudar tudo, aí começa o ministério de Paulo. Só que Paulo, ele não vira protagonista. O protagonista ali é Barnabé. Barnabé vai com Paulo até Antioquia. Chega na Antioquia, é o primeiro local onde os crentes são chamados de cristãos. Em Jerusalém eles não eram chamados de cristãos, mas em Antioquia sim. E aí o que acontece? O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para uma obra, e eles saem pregando a palavra de Deus. E aí o que acontece? Eles vão abrindo ou plantando novas igrejas, e ao passo que eles plantam novas igrejas, os judeus começam a ir nessas igrejas e dizerem, olha, vocês têm que viver segundo o Velho Testamento. Vocês têm que viver segundo a lei de Moisés. E aí, o apóstolo Paulo fala, opa, não é assim não. E aí eles voltam a Jerusalém. E lá em Jerusalém, Pedro e Tiago, agora o Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, e eles vão fazer o que? A definição, ó. Isso aqui pode, isso aqui não pode. O resto é cultura, o resto é com vocês. E aí rola aquele debate. E aí o apóstolo Paulo volta com a carta, junto com Barnabé e com outros irmãos, lá para Antioquia. E esses irmãos que representavam os apóstolos, eles vão chegar lá em Antioquia e vão dizer, gente, nós viemos da parte de Pedro, de Tiago, nós estamos aqui para informar vocês, olha, se alguém aqui quer aprender de Moisés, que vai na sinagoga no sábado. Quanto à igreja, é isso que vocês têm que evitar. O resto é Cristo. E aí rola. E o apóstolo Paulo vai pelas igrejas, voltando e informando, ó gente, se aparecer judeu aqui falando isso, ó, olha a carta. Eles vão confirmando as igrejas. E nesse meio do processo, o Espírito Santo aparece para Paulo de novo. E aí o que ele fala para Paulo? Paulo, não continua. Passa para a Europa. E aí o apóstolo Paulo vai para a Europa. E lá na Europa o apóstolo Paulo começa a plantar novas igrejas. Então ele vai no meio do caminho, ele planta uma igreja em Filipe, ele planta uma igreja em Tessalônica, ele vai plantar uma igreja em Bereia. E agora, o que nós estamos vendo, ele vai plantar uma igreja em Corinto. E lá em Corinto vai acontecer algo extraordinário. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai pregar na sinagoga e os judeus não vão se converter. A Bíblia vai citar aqui poucas pessoas se convertendo. A família do chefe da sinagoga e algumas poucas pessoas se convertendo. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai para casa desse não-judeu. Ele vai para casa desse
o chefe da sinagoga que se converte, e provavelmente uma dessas duas casas, o apóstolo Paulo começa a pregação do Evangelho. E como que é essa pregação do Evangelho? Provavelmente o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio ensinando na praça e ensinando na igreja, que era na casa de um desses dois homens. Então o apóstolo Paulo ficava ensinando, ele ficou lá 1 ano e meio. Por que ele ficou lá 1 ano e meio? Porque o próprio Espírito Santo mandou ele fazer isso. Então nós temos que entender o seguinte: quem manda na obra de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala para ele, ó, pode ficar aí porque ninguém vai te matar. Ninguém vai te prender, não vai acontecer nada. Inclusive é interessante, a gente vai ver, né, que alguns judeus vão levar o caso de Paulo para o chefe, e o cara vai falar, meu irmão, isso aí é papo de religião, não quero nem saber. Se ele tivesse cometido algum crime, beleza, eu julgaria. E aí eles vão e espancam o chefe da sinagoga. Olha como que a gente entender a história da igreja, ver como é que funciona, isso facilita para a gente ver qual é a nossa identidade. Porque quando nós pensamos que nós somos um evangelho sem maquiagem, é porque nós não fazemos o quê? Floreio. E quando tem gente que acha que o evangelho sem maquiagem, quer dizer que a gente vai chegar aqui, vai bater. Pelo contrário. O evangelho sem maquiagem é mostrar para as pessoas o que está escrito no evangelho. O evangelho é isso aqui, ó, é Novo Testamento. Evangelho quer dizer boas novas. O evangelho quer dizer boas novas. O que quer dizer? Quer dizer que eu não leio o velho? Não. Você tem que ler o velho à luz do novo. O Velho Testamento, ele anuncia Jesus. O Velho Testamento, ele profetiza Jesus. O Velho Testamento, a Bíblia diz que ele era um aio. O que isso quer dizer? Ele era um tutor. Antes que viesse o período da graça, eu já expliquei isso aqui uma vez, é como se fosse um jovem até fazer 18 anos. O Velho Testamento é como se ele cuidasse do jovem até que ele fizesse 18 anos. E a partir dos 18 anos, esse jovem é capaz de tomar suas próprias decisões. Então, o que acontece? É como se o Velho Testamento fosse uma graça no passado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho a Joana. A Joana quer levar uma coisa à boca. O que a gente faz? A gente não deixa. Por que a gente não deixa? Porque vai fazer mal para ela, sim ou não? Agora, quando ela está com 10 anos, eu preciso ficar cuidando do que ela vai botar na boca? Não, por quê? Porque ela já tem uma malícia. Ela sabe que se ela colocar aquilo na boca, ela vai tomar um choque. Não é verdade? Então, a criança, de acordo com o que ela vai crescendo, ela vai deixando de ter alguns tipos de cuidados. E é o que Deus faz com o ser humano. Ele começa lá no Velho Testamento. E ele vem trabalhando, até que a Bíblia chega e chama de plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, Jesus aparece. Jesus aparece num momento perfeito para fazer a cisão entre o velho e o novo. Por isso que algumas pessoas não chamam de velho, chamam de Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Eu acho que seria interessante realmente pensar dessa perspectiva. Porque até aqui, Deus trabalhava de uma maneira. Daqui para frente, Deus trabalha de outra. Por isso é que nas terças-feiras a gente trabalha aqui sempre os heróis da fé, nessa perspectiva de que como que esses heróis da fé apontam para Cristo. Então Abraão apontando para Cristo, Noé apontando para Cristo, todos os heróis da fé, eles vão apontar para Cristo. Quando chegar então na parte de Davi, nós vamos ficar um mês só falando de Davi. Por quê? Porque Davi ele aponta para Cristo o tempo todo. Davi é o libertador. Cristo é o libertador. Moisés é o libertador. Se você parar para analisar, o Velho Testamento, ele está todo anunciando Cristo. E aí o que acontece? Por isso que eu estou dizendo que às vezes o cara estudar a história de Israel, o cara viaja. Por quê? Porque ele começa a se ver como um povo. Aí o cara acha que ele tem que virar judeu. Aí tem que tocar chofar na igreja. O cara tem que pregar de escola sacerdotal. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ele começa a ver algo que já passou, mano. É tipo aquilo, você vê um filme da década de 70 e você fala assim, cara, quero botar essa roupa. Só que você vai chegar na rua com a roupa da década de 70, as pessoas vão te olhar estranho. Porque não fazem parte do nosso contexto hoje. Vocês estão entendendo? Mas pode ser que isso volte a ser uma tendência, sim ou não?
Não rola direto, retrô? Aí a pessoa usa uma blusa retrô, uma calça retrô. Por exemplo, hoje o xadrez está na moda de novo. Né? Olha lá, o Antônio está com a blusa xadrez, hoje o xadrez está na moda. Então, assim, as coisas, isso rola. Mas se você aparecer aqui do cabelão black, se fosse isso há 10 anos atrás, o pessoal fala assim, nossa, que coisa feia. Mas hoje o cabelo black voltou a ser moda. Então você pega os garotinhos, tudo com aquele cabelão, pá. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Se a gente for olhar para o Velho Testamento da maneira errada, nós vamos querer plantar coisas que não funcionam hoje. E coisas que Cristo, ele deixou passar. Como eu estou dizendo para vocês. Se o camarada quiser viver como judeu, ele vai ter que circuncidar o filho. A mulher, quando tiver naqueles dias, vai ter que sair da cidade, vai ter que ir para um acampamento aí. Aí, quando acabar o dia dela, ela volta. Entendeu? Ué. Porque a pessoa quer ter o Velho Testamento, mas ela quer ter só um pedaço. A Bíblia fala, meu irmão, aquele que descumpre uma coisa da lei, descumpriu a lei inteira. E aí eu vou voltar para o sermão, porque foi só um adendo. E aí o que vai acontecer de interessante? Nós temos aqui três coisas que eu quero apontar para vocês antes de encerrar o sermão. Porque nós estamos agora já na parte de Atos 18. Primeiro que no versículo 5, o Espírito Santo chega e fala para Paulo. Paulo, eu quero que você faça isso. Então nós como igreja, nós temos que estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente saiba o que fazer na hora certa de fazer. Porque você pode fazer muito bem o que Deus não mandou você fazer. Você pode ser excelente em algo que Deus não mandou você fazer. Vocês estão entendendo? E às vezes você pode fazer muito mal algo que Deus mandou você fazer e o resultado ser maravilhoso. Porque não é quem é, mas é quem manda. É a graça de Deus. Então a pessoa fala, poxa, eu não sei falar, eu não sei pregar, como é que eu vou anunciar o evangelho para os outros? Lá em Salmo 81, a Bíblia fala, eu vou encher a sua boca. Então você não tem que ficar preocupado com o que você vai falar. Porque lá no Novo Testamento, Jesus fala que o Espírito Santo há de dar a você o que você vai falar. Então, como eu disse aqui, estou usando o Velho Testamento para citar algo do Novo. Porque não há problema nenhum quando você lê o Velho Testamento à luz do Novo. O Velho Testamento ele sempre vai anunciar o Novo. E lá do versículo 13 ao versículo 16, Deus vai dar promessas de proteção e de bênção. O Espírito Santo falou para Paulo aqui, vai lá e faz que eu estou contigo, eu vou te proteger. Outras vezes o Espírito Santo fazia diferente. O Espírito Santo falava assim, Paulo, vai e o bicho vai pegar para o seu lado. Será que nós teríamos coragem de ouvir a voz de Deus e fazer isso? Meu irmão, vai lá, Léo, vai que vai dar ruim, tá? Você vai preparado que vai dar ruim. Imagina o Espírito Santo te falar. O apóstolo Paulo, ele cita isso. Ele fala assim, eu sei que vai me esperar lá, perseguição, cadeia. Ele já sabe. O Espírito Santo revelou, meu irmão, você vai para lá, você vai ser preso, você vai apanhar, mas eu sou contigo. E essa vez o Espírito Santo fala assim, não, meu irmão, pode ir que não vai acontecer nada. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí, gente, olha que mais interessante que a gente pode entender, que é o seguinte. O apóstolo Paulo, ele também vai ser humano. Porque o apóstolo Paulo faz um voto com Deus. E quantas das vezes nós não fazemos voto com Deus? Ah, Senhor, eu queria tal bênção, vou fazer um jejum, vou fazer um propósito, vou fazer não sei o quê. Isso mostra que é a humanidade de Paulo. Quer dizer que Paulo tinha um desejo pessoal e ele faz um voto com Deus. Ele rapa a cabeça. E ele ainda, além disso, ele vai para Jerusalém para poder comer a Páscoa. Olha que doideira, o apóstolo Paulo larga a igreja. Ele fala o seguinte para o pessoal de Éfeso, não vai dar para ficar com vocês aqui agora. Eu vou ter que ir para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. E nessa história aparece um outro cara, que muitas das vezes as pessoas não conhecem, que é chamado de Apolo. Apolo, ele era um grande teólogo da igreja antiga. Mas olha que interessante, ele era um grande teólogo, mas a Bíblia vai dizer que ele não conhecia o poder do Espírito Santo. Mas, olha só que doideira, mesmo sem o poder do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele discutia com os judeus e os convencia de que Jesus era o Cristo. Por isso que eu falo para você, gente, não importa quem você é, não importa como você prega, Deus vai te usar da maneira que você é. Se você tem a capacidade eloquente, amém. Se você é cheio do fogo, amém. Não importa qual é a sua característica cristã, não importa qual é o seu chamado, o que importa é, nós devemos abrir a nossa boca para Deus, amém? Amém.
Então agora vamos começar a nossa cerimônia de ceia.